Olá! O mercado de café está crescendo muito no Brasil, principalmente o café expresso. O café expresso é o café exclusivo, preparado sob pressão em doses individuais para ser saboreado no exato momento da extração. É um café resultante da combinação dos mais intensos aromas e sabores. Possibilita a extração dos óleos aromáticos e de outras substâncias. Espresso em italiano significa algo rápido ou especialmente para alguém. Você sabe o que é um café expresso? Sabe como obter um café expresso perfeito? Para prepará-lo é melhor utilizar grãos frescos, de alta qualidade, com aromas e sabores intensos, moídos adequadamente e comprimidos de forma correta, onde a água passa sob pressão. Agora você sabe o que é o café expresso e eu vou ensinar a obter o café expresso perfeito nas máquinas de café expresso profissionais da Promac, da Itália. Os equipamentos necessários para obter o café expresso perfeito devem ser moinho Promac, onde moe o café para conseguir a moagem perfeita. Não pode ser muito fina nem muito grossa. Se a moagem do café for muito fina, quando for extraído, o café vai ficar muito amargo. Se a moagem for muito grossa, a água vai passar muito rápido pelo porta-filtro e vai tirar um café muito fraco. O descalcificador de água Promac é muito importante para garantir a qualidade de água na saída da xícara. Ele é ligado num ponto de água, a água passa pelo sistema de descalcificação e entra na máquina de café. A máquina Promac puxa a água do descalcificador automático. A limpeza do descalcificador é muito simples, realizada a cada 6 meses. A máquina de café expresso profissional Promac é de alto desempenho. Essa máquina possui 2 grupos de saída de café que contém 2 porta-filtros. Um porta-filtro com 2 saídas e um porta-filtro de uma saída. Ela possui 2 hastes de vapor para aerar o leite para preparar cappuccinos e bebidas à base de café expresso. Agora, vamos fazer o café expresso perfeito. É fundamental ter um café fresco, um café de torra média. Na torrefação do café verde são liberados mais de 2.000 propriedades organolépticas de café, ou seja, que fazem bem para a nossa saúde. No café, podemos obter, através da torra, até 200 tipos de aromas. Você tem noção que delícia que é um café expresso? Um bom blend de café fresco, com uma torra média, uma torra adequada e um bom profissional, que é o barista para fazer o seu café, são necessários na tiragem do expresso perfeito. O moinho de café contém o recipiente para armazenagem dos grãos e as lâminas para a moagem do café. Então vamos ligar o moinho para a moagem do café. Então a moagem ideal do café é uma moagem média. Se for moído muito fino ou se for moído muito grosso, interfere na qualidade do expresso na sua xícara. Se for moído muito fino, a água vai passar muito devagar pelo café, ficando um café muito amargo. Se a água passar muito rápido, se a moagem for feita grossa, vai ficar um café muito fraco na sua xícara, não vai agradar o cliente final. Vamos fazer agora 2 cafés expressos curtos. O que é café curto? No Brasil, é 50 ml de água para 7 a 8 gramas de pó de café. Na Itália, eles chamam de café ristretto. Eles tomam 25 ml de água para a mesma quantidade de pó de café. Nós vamos usar um porta-filtro com 2 saídas de café e aqui eu vou usar uma medida de 14 a 17 gramas de café. Vou colocar meu porta-filtro na base do moinho, vou dar uma puxada, 2 puxadas. Aqui. Então eu vou ajeitar o meu café sobre o meu porta-filtro. Por que é importante ter um moinho regulado? O moinho da Promac é bem fácil de regular. E eu, com a regulagem perfeita, eu vou obter mais cafés com uma quantidade de 1 kg. Então, com 1 kg de café, eu vou ter de 130 a 135 expressos com o meu rendimento. Então, eu vou compactar o café. Para que serve a compactação? Pela física,
a pressão do café com a pressão em bars que vem da máquina vai extrair o meu creme. Quanto mais compactado, entre 20 quilos é o peso da compactação, melhor vai ficar a crema do meu café na xícara. Então eu vou compactar aqui. Seguro os dedos em volta do compactador e deito em cima do meu porta-filtro com o braço. Eu não fico fazendo assim, porque com o passar do tempo eu vou sentir dor no braço. Então eu vou compactar, eu deito em cima do meu café. Por que que eu compacto aqui e não aqui? O ideal é que você tenha um pedaço de borracha na sua base e compacte assim. Porque aqui tem impurezas, tem sujeira na minha mesa. E ninguém quer que saia café e algum pelinho assim na sua xícara. Então, compacta assim. Mais ou menos 20 quilos. Eu vou dar uma pressionadinha com o meu compactador nas paredes do meu porta-filtro e polir. Esse café que fica nas paredes do meu porta-filtro queima na hora da extração do café. E eu vou também deixar de usar esse café, vou ter menos na hora da extração. Para saber se o meu café foi bem compactado, eu viro ele sobre a minha mão, se não cair, é o suficiente. Deixo sempre as bordinhas dele bem limpas para não ficar café queimado aqui no meu porta-filtro. Toda vez que eu for inserir o porta-filtro no grupo, eu vou dar um flash. Eu vou apertar no botão manual da máquina para sair a água. 2 segundos é o suficiente, porque essa água vai limpar o meu grupo para não ter café queimado do café anterior no meu café novo. Eu quero a melhor xícara, toda vez que eu vou fazer café, a melhor xícara que eu posso obter. Eu coloco o porta-filtro no meu grupo, ligo aqui no botão manual e já pego as xícaras. Se eu demoro para colocar as xícaras e depois eu ligo, meu café vai queimar aqui no meu grupo que está quente. A saída do café é ideal, essa que estamos vendo, ela sai como se fosse um macarrãozinho redondo, não pode sair nem em pingos e nem muito rápido. O tempo de extração da água no pó do café é 30 segundos para ser o expresso perfeito. Agora eu vou mostrar para você como ficou o expresso perfeito. As características do café expresso são exatamente essas. Ele fica com um creme espesso de mais ou menos 2 a 3 milímetros e ele adere na xícara do café. Ele é um creme homogêneo, bege, com os reflexos avermelhados. Ele fica com um aspecto tigrado, chamamos também de estrias no café. Essas características demonstram que o expresso foi bem tirado. Olha o creme do café, que delícia! Esse creme também, ele mantém a temperatura do café e os aromas do expresso. Existem mais de 200 aromas do café expresso. O ideal também, na hora de verificar se o expresso está perfeito, é cheirar o café, sentir o aroma, tomar um golinho do café e respirar com a boca aberta. Quando você faz isso, o café incorpora na tua língua, você vai perceber o corpo, vai perceber a acidez, o amargor do café, a taxa de doçura do café. Respira um pouquinho, vai criando aquela aguinha doce na boca, que é uma delícia. Outra característica muito importante da máquina de café Promac é que ela possui o aquecedor de xícaras. É onde ficam compostas as xícaras de café para cappuccino e as xícaras para café expresso curto ou café longo. É muito importante que as xícaras fiquem com o final dela para baixo. Se eu deixar a minha xícara de café com o bocal virado para baixo, vai esquentar a borda da xícara. O que vai acontecer? Fica frio no fundo da minha xícara, que é onde o café cai. E o café vai ficar frio e a borda vai ficar quente e meu cliente vai queimar a boca. Outro aspecto muito importante na máquina de café expresso Promac é a base para a caída da água. É uma base larga, fácil manuseio, fácil limpeza. É só tirar esse compartimento, limpar com uma esponjinha sem aderência, com um paninho limpo. Essa base da máquina de café Promac facilita muito a limpeza e o trabalho do barista. A máquina de café expresso Promac possui um visor que mostra a pressão da máquina, que deve variar entre 8,5 e 9,5 bares de pressão. Também mostra a temperatura de saída da água, que o ideal é que saia entre 90 e 96 graus.
Ela também possui uma placa de identificação para sua segurança e também com características para a instalação. Quando eu vou limpar o meu porta-filtro? Somente quando eu for fazer um outro café, porque a borra do meu café que eu acabei de tirar vai ajudar a manter a temperatura do meu porta-filtro, muito importante para a tirada do próximo café. Podemos observar que a borra do café se mantém quente e saindo um pouquinho de calor aqui. Como é que eu vou fazer a limpeza do meu porta-filtro? Eu vou necessitar de uma gaveta dispensora de borra que pode ficar embaixo do moinho para não ocupar muito espaço na minha estação de trabalho. Eu vou abrir a minha gaveta dispensora de borra, vou bater o meu porta-filtro somente uma vez para não fazer muito barulho na minha cafeteria. Vou utilizar um pincel simples para limpeza do porta-filtro. Por que eu não limpo na água? Porque a água vai esfriar o meu porta-filtro, prejudicando a tiragem do próximo café. Então eu vou pegar o porta-filtro, o pincel e vou fazer a limpeza na gaveta. Está limpo e pronto para a próxima tiragem de café. Outra característica muito importante para observar se o teu café saiu perfeito é a bolacha da borra que acabamos de limpar. Quanto melhor saiu essa bolacha de borra de café, que é praticamente um bagaço do café, melhor foi a extração do meu café. Os utensílios básicos para serem utilizados pelo barista são uma pitcher ou leiteira, de preferência de inox, com um bico de saída do café, um compactador ou tamper, também de preferência de inox em função do peso, para compactar o café no porta-filtro, um pincel de limpeza do porta-filtro, um pano de limpeza para a estação de trabalho e a máquina de café e outro pano só para a limpeza da haste de vapor na hora de vaporizar o leite. Outra bebida muito deliciosa e muito apreciada à base de expresso é o cappuccino. O que é o cappuccino? É o café expresso com o leite vaporizado, que ele fica cremoso, fica com uma consistência deliciosa. Senão seria café com leite. Então agora nós vamos vaporizar o leite para a realização do cappuccino. Para fazer o cappuccino, quanto mais gelado estiver o leite, melhor. Um leite fresco e gelado. Por quê? Conforme a gente for vaporizando o leite na leiteira, o vapor vai quebrando as moléculas de proteína do leite, deixando ele mais cremoso. Então agora nós vamos vaporizar o leite na haste de vapor da máquina de café. A haste de vapor da máquina Promac é muito boa, porque ela possui 4 saídas de vapor. Eu vou introduzir a haste de vapor na minha leiteira ou pitcher e vou utilizar uma dessas saídas de vapor para movimentar o leite na minha leiteira. Então é muito importante que a gente ouça o som do leite. Quando for introduzir a haste de vapor na minha leiteira, eu vou virar um pouquinho a leiteira, vai sair uma saída de vapor com aquele movimento de liquidificador, é um movimento de creme. E eu vou ouvir um barulhinho como se fosse de uma panela de pressão. É esse barulhinho e esse movimento que vão deixar o meu leite cremoso. Eu vou ficar cuidando com a minha mão na leiteira, não vou segurar assim porque eu vou queimar, eu vou segurar assim para mim identificando com a minha mão a temperatura ideal do leite. Então é uma temperatura de queima, mas não queima, como se fosse um ferro. Não queima, é essa a temperatura ideal do leite. Observando também, se eu deixar o leite ferver, as bolhas do meu leite vão ficar muito grandes e eu não quero. Porque se eu coloco o leite sobre o café na xícara, essas bolhas vão estourar e vai ficar um leite líquido, um leite normal, não ficando cappuccino. O cappuccino é cremoso. Então a gente vai fazer agora a vaporização do leite cremoso. Eu vou introduzir a minha pitcher ou leiteira na haste de vapor aproximadamente nessa profundidade. Eu vou escolher um lado da minha leiteira e vou ficar com a haste de vapor aqui. Eu não vou movimentar a pitcher assim e nem assim, porque fazendo isso vai entrar muito ar no meu leite e não vai ficar o creme ideal, o creme que eu espero. Então eu introduzo a haste de vapor e depois eu ligo o vapor. Ó. Dá para ouvir aquele barulhinho da panela de pressão que eu falei anteriormente. Ó. E vou sentindo o calor na minha leiteira. Queima, mas não queima. Queima, mas não queima. Ok.
Logo que eu desligo a minha haste de vapor, eu já pego o pano, que é a utilidade do barista, e limpo essa haste de vapor na hora. Isso é muito importante porque tem muitos lugares que possuem a máquina de café expresso que fica aquele leite seco aqui na haste de vapor e não é legal. Coloco o paninho e dou uma ligada na haste de vapor para sair um pouquinho de vapor e manter a limpeza da minha haste. Então o leite nunca vai ficar seco na haste de vapor, sempre limpinho. Depois que eu terminei de vaporizar o leite, eu vou movimentar essa leiteira em movimentos circulares. O que vai acontecer? Esse leite vai homogeneizar, o creme vai se misturar com o leite e vai ficar esse leite brilhoso, cremoso. Nós chamamos de leite tinta acrílica, porque ele fica com a aparência de tinta acrílica, ó. Ele fica um leite cremoso, brilhoso, com aparência de marshmallow. O cappuccino, a receita tradicional é café expresso, uma dose de leite vaporizado com o creme do leite. Então são 3 partes, uma café, leite vaporizado com o creme que ficou desse processo de vaporização do leite. Pode ser feitos também café macchiato, o café mocha, que são a base de chocolate, base de canela, licores e outras bebidas alcoólicas também. E para dar aquele charme nas suas bebidas, utilize um decorador de cappuccino com vários desenhos. Há muitas receitas deliciosas, saborosíssimas, que você pode fazer à base do café expresso. Com chocolate, com canela, com chantilly, com licores, enfim, é uma infinidade enorme. O importante é que você faça um café expresso perfeito e um leite vaporizado cremoso e brilhoso. O restante é só misturas de receitas. Saboreie o verdadeiro cappuccino feito à base de café expresso e tenha muitos lucros através dos equipamentos Promac.